Olá, meus queridos irmãos, que Deus possa ricamente abençoá-los. Quero trazer aqui uma palavra que de fato pode abençoar a sua vida. Dessa feita, eu gostaria de externar aqui o capítulo de número 11 do Evangelho escrito por Marcos. Estou aqui com minha Bíblia, Marcos 11, do versículo 12 ao versículo 23. Não irei ler todo o capítulo para não ficar grande o vídeo, mas você pause aí o vídeo, leia o capítulo 11 do versículo 12 ao versículo 23 do livro de Marcos. Eu quero apenas destacar aqui três coisas. A primeira delas, versículo 12 a 14, Jesus encontra uma figueira, vai em busca de seus frutos. Não encontrando frutos nessa figueira, ele amaldiçoa a figueira, e logo em seguida Jesus chega no templo. É a segunda coisa. Chegando no templo, Jesus encontra o templo sendo avacalhado, pessoas comprando, vendendo, negociando no templo, na casa de Deus. Então Jesus expulsa os cambistas e declara: esta casa é a casa do meu Pai, será chamada casa de oração. Vocês estão transformando ela em covis de ladrões, de salteadores, entendeu? E logo em seguida, versículo 20, depois da admiração dos discípulos em ver no dia seguinte a figueira seca, Jesus aplica uma lição de fé. Então são esses três elementos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, do versículo 12 a 14, a figueira tinha folhagens. Jesus vai em busca de frutos, não encontra o fruto, havia apenas folhagem. A figueira, vocês sabem muito bem, você que leu a Bíblia Sagrada, que estuda a Bíblia Sagrada, sabe que a figueira representa o povo de Israel, a nação eleita. Essa árvore, ela tem essa representatividade. Então, Jesus, aqui de maneira espiritualizada, Jesus vai em busca do seu próprio povo, procurar frutos nesse povo e não encontra nada. E essa figueira, ela está aqui num texto paralelo ao texto que fala sobre o templo. O templo tem uma conotação de relacionamento entre o povo e Deus e o povo. A figueira representa Israel, o templo representa Deus no meio do povo, e o povo se relacionava com Deus por meio do templo. A figueira não tinha frutos, o templo estava sendo usado como covil de ladrões. Então isso implica em dizer que o relacionamento do povo de Deus com Deus estava sendo interrompido, estava sendo deteriorado por conta dessa atitude dos líderes religiosos. Bem, esses dois exemplos aqui já é o suficiente para nós entendermos que os dias atuais, eles têm muito do que aconteceu nessa ocasião. Se parece muito com o que nós acabamos de falar, Ou seja, a figueira e o templo tem muito a nos ensinar para os dias atuais. Primeiro, que assim como a figueira, nós, povo de Deus, deveríamos dar frutos. Porém, o que nós vemos muito hoje em dia são pessoas que aparentam ser crentes, que aparentam ser líderes, que aparentam ter frutos, mas que na verdade não passa de folhagem. É apenas o estereótipo, é apenas a capa, é apenas a estética. Tem cara de igreja, tem cara de crente, tem cara de pregador e, no entanto, não passa de folhagem. Os frutos do Espírito passam longe. E o que nós temos visto aí é a imoralidade campeã,
O que nós vemos hoje na internet, principalmente, são escândalos e mais escândalos envolvendo crentes, como também pessoas do meio cristão católicos, né? E, enfim, o Senhor ainda está com seus olhos voltados sobre a face da terra, procurando frutos, não dons, frutos. Nós não somos conhecidos pelos dons. Ressuscitei, curei no teu nome, expulsei demônios no teu nome. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus deixa bem claro. Ele não vai chamar ninguém de mentiroso, mas ele vai dizer assim: apartai vós de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. É possível sim uma pessoa ser usada por Deus nos dons, operar nos dons, mas não ser aprovada por Deus por não operar nos frutos do Espírito: amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Porque os frutos é o caráter de Deus em nós. Então devemos ser mais parecidos com Deus, devemos ter muito mais preocupação com o nosso interior do que o nosso exterior. Amém? Outra coisa interessante é que o templo aqui no versículo 15 até o verso de número 19 está sendo deteriorado. O lugar de relacionamento com Deus está sendo deteriorado, porque pessoas vendiam, compravam, negociavam, roubavam, e o Senhor chega ali indignado, vira as mesas, expulsa os cambistas e diz: esta é a casa do meu pai, e a casa do meu pai será chamada casa de oração. Nós hoje nós também somos templo do Espírito Santo, morada de Deus. É no nosso espírito que Deus deseja habitar e se relacionar conosco. Mas como é que está o nosso relacionamento com Deus? A nossa vida de oração, a nossa vida de devoção a Deus? Você tem priorizado a Deus ou você tem priorizado outras coisas? Fica aqui a pergunta. Cuidado, você também não está deteriorando o seu relacionamento com Deus, invertendo os princípios e valores do reino de Deus. Deus acima de tudo. Não faça nada sem antes consultar ao Senhor, sem antes orar a Deus, sem antes buscar o seu conhecimento por meio da sua santa e gloriosa palavra. Mas o terceiro elemento aqui é o elemento chamado fé. Jesus aproveita a situação a partir do versículo de número 20 até o número 23 para dar uma lição para os seus discípulos, porque eles viram no dia seguinte, no dia posterior, a figueira que Jesus amaldiçoara seca, e eles ficaram maravilhados. Jesus falou assim para eles: olha, e passando pela manhã viram a figueira que secou desde a raiz, porque quem não produz frutos seca. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoaste secou. Ao que respondeu Jesus: tende fé em Deus. Alguns estudiosos dizem que uma melhor tradução para o versículo de número 22 é: tenha a mesma fé que Deus. Tenham a mesma fé que Deus. Então, tende fé em Deus. Versículo 23, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, monte aqui representa problemas, mas aqui dizem os estudiosos que Jesus está olhando de fato para o monte, né? O monte Tabor, e disser para o monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração daquilo que se diz, porque a fé trabalha com as palavras trabalham com a fé. A fé está no coração, é como uma espada dentro da bainha, não serve para nada. Eu creio em Deus, mas você não externa isso. Quando eu declaro a palavra, quando eu declaro a minha fé, é como se tirasse a espada da bainha. Então, isso se aplica em todos os sentidos. Por exemplo, Romanos no capítulo 10, versículo de número 9 e 10, diz assim: a saberes, se creres com o seu coração, confessares com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, crendo com o coração, confessando com a boca. Então, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será com ele. Que esse tempo seja um tempo de restauração da nossa fé.
que não sejamos como uma figueira seca, que não sejamos como um templo, em que o relacionamento com Deus foi interrompido por conta das barganhas, mas que a nossa fé seja uma fé similar, semelhante à fé de Deus. O apóstolo Paulo, ele corroborando com essa ideia, em Gálatas capítulo de número 2 e versículo de número 20, ele diz o seguinte: não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O único meio que você tem de agradar a Deus e de vencer as suas lutas é tendo a mesma fé que Deus tem. Isso é possível? Sim, é possível. Se você ouvir a Deus, se você orar a Deus, se você tem um relacionamento bom com Deus, você passa a ser semelhante a Deus nesse sentido. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você compartilhe esse vídeo com pessoas para que elas sejam abençoadas, fortalecidas. É isso.